Você que vai fazer isso. Bom dia para você, 11 horas, como nós já havíamos combinado, a gente vai fazer essa live hoje aqui para falar de um caso que aconteceu no último final de semana prolongado aqui na cidade de Marília. Não sei se era uma chácara, numa fazenda. Numa chácara. Uma chácara, né? Numa chácara aqui perto da cidade de Marília, em que alguns jovens se reuniram, o pessoal se reuniu, quebrou a quarentena, eles não estavam fazendo uso, inclusive, de máscaras, mas acabaram bebendo um pouco, se empolgaram, e nessa empolgação cometeram crime de maus tratos animais com uma galinha e um cachorro também. Esse caso ele ganhou uma repercussão nacional depois que uma digital influencer acabou fazendo essa denúncia, publicando o vídeo que ela recebeu também nas redes sociais dela. Ela tem mais de 500 mil de seguidores, tanto no Twitter quanto no Instagram. E aí também ganhou o apoio do delegado Bruno Lima, que é reconhecido e conhecido nacionalmente como o delegado defensor da causa animal. E ele também entrou no caso, também acabou compartilhando os vídeos, a postagem. E aí, como se não bastasse isso, ainda a OAB, na Comissão de Defesa Animal da cidade de Marília, entrou no caso. E aí a coisa começa a se complicar juridicamente para as pessoas envolvidas. Por quê? Porque até então, enquanto estava sendo compartilhada essa publicação, parece, doutora, estou aqui ao lado apresentar para vocês a doutora Giovana Poker, ela que é presidente, advogada, presidente da Comissão de Defesa dos Animais aqui da OAB de Marília. Doutora, então até enquanto essa publicação estava sendo compartilhada nas redes sociais, não tinha nenhuma provocação da justiça. Quando a OAB entra no caso, como é que a OAB ficou sabendo desse caso exatamente? Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui, ainda mais falando sobre esse caso que eu achei que teve uma repercussão muito bacana, que eu não esperava que tivesse, principalmente porque o principal animal, né, que foi prejudicado ali, que mais aparece nas imagens, é uma galinha. É um animal com quem as pessoas geralmente não têm muito contato, não têm muita empatia. E eu fiquei realmente impressionada pelo fato das pessoas se preocuparem realmente com a galinha como se fosse um cachorro, um gato ou outro animal que a gente tem mais contato. Então dá pra perceber que a nossa percepção em relação aos animais está realmente mudando, está evoluindo, até porque todos os animais, né, são sencientes, autoconscientes, e não faz sentido a gente fazer essa distinção de ponderação moral ou ponderação de direitos em relação a eles. Todos têm direitos iguais. Talvez até essa falta de empatia com esses animais é porque eles servem também para comer e tudo mais. Exatamente. Isso, né? Cachorro, animal, aqui, mas a galinha, mas assim, realmente não faz. Essa que é a questão, né? Porque a gente escolhe uns para comer e outros para gostar. Mas enfim, a gente não deve fazer essa distinção, né? Moralmente não tem nenhuma justificativa plausível para isso, pra gente escolher um para ser animal de produção, que pode ser maltratado ou abatido, e outro que deve ser cuidado e ter o seu bem-estar respeitado. Todos têm direito à vida, à integridade física, inclusive a galinha. Então me surpreendeu muito a repercussão e a sensibilidade das pessoas em relação a isso. Esse caso aconteceu que dia exatamente? Vocês têm essa informação? Temos. Foi da seguinte forma, ontem pela manhã, né, assim que eu acordei, o Instagram da comissão e o meu WhatsApp já estavam cheios de mensagens em relação aos vídeos, né? Já tinha recebido vários vídeos, prints do perfil do pessoal que estava na festa. E muitas pessoas comentando, assim, compartilhando nas redes sociais, principalmente pelo Twitter, informando, né, olha, aconteceu em Marília, precisamos de ajuda, alguém precisa ver quem estava lá, o que aconteceu, pessoas até de outros estados, né, que eu nem conheço, compartilhando, e aí vieram solicitar a nossa ajuda. Aí quando eu assisti ao vídeo, eu comecei a ir atrás das informações, porque realmente eu fiquei bem impressionada, assim, como é que pessoas, né, que são estudantes universitários, classe média alta, têm conhecimento, têm instrução, sabem do sofrimento dos animais ali envolvidos,
estavam naquela situação, estavam fazendo aquilo. Eu fiquei bem conformada e aí nós começamos a ir atrás, eu e as meninas da comissão. As pessoas que vocês identificaram, elas são moradoras aqui de Marília, são naturais da cidade de Marília ou são estudantes de fora que estão aqui em Marília? Não, são residentes da cidade. São aqui de Marília. Isso. Perfeito. E aí então a gente começou a ir atrás. O que foi apurado foi que as filmagens ocorreram numa festa, né, que aconteceu nesse sábado, dia 23. E pela quantidade assim, de gravações, até pelo ambiente, dá pra perceber que essa festa durou, assim, de uma parte bem de manhã, assim, no sentido de tarde, até a noite. E os animais envolvidos aparecem nessas fotos de tarde até a noite. Então, assim, dá pra perceber que eles já estavam cansados, porque eles foram usados para muitas brincadeiras de péssimo gosto, utilizados das mais diversas formas, como se fosse uma piada mesmo, durante o dia todo, por uma quantidade grande de jovens embriagados. Então, assim, eles passaram mesmo ali por momentos de tortura emocional. Quantos animais sofreram maus tratos nesse caso específico? Olha, no vídeo é possível identificar 3 animais diferentes, né? O primeiro deles é a galinha, que assim, que foi a parte mais chocante, porque ela é chacoalhada de forma brusca pelos jovens, jogada pra cima, dão bebida pra ela, pinga. Tem até uma parte que eu acho que não conseguiram enfiar bebida dentro do bico dela, deram um macarrão e foram despejando a bebida junto pra ela ingerir. Então tem essa galinha, tem um cachorro que ele foi usado como se fosse montaria, os jovens estavam subindo em cima dele e como se fosse um cavalo, né, de rodeio ou algo do tipo, que também, não que eu concorde com isso, mas fizeram isso com o cachorro. E tem um outro vídeo que foi postado no TikTok, né, que me mandaram, que aparece no final do vídeo uma cena em que tem um outro jovem com uma outra ave na mão, né? Uma cinzentada. E ele aparece segurando a ave pelo pescoço e com a mão assim, como se fosse bater. Mas é um vídeo rapidinho, esses de TikTok, que corta no meio e a gente não consegue entender direito o que está acontecendo naquela situação. Como é que esse vídeo ele foi parar nas mãos ou nas redes sociais da Digital Influencer e depois, consequentemente, ela que acionou o delegado Bruno Lima? Foi o contrário, na verdade. Nós que verificamos o caso, vou explicar mais ou menos como aconteceu. No sábado mesmo, esses adolescentes, né, pra gente ver como a nossa percepção em relação aos animais é distorcida. Eles mesmos estavam filmando e postando. Eu acho que não cogitaram que isso era um crime, né? Então ali tá ali o animal, eles usando o animal de diversas formas, fazendo piada, humilhando os animais, e eles mesmos postavam. E aí algumas pessoas ficaram bem irritadas com a situação e criticaram eles nas redes sociais e começaram a compartilhar. Mas até então eles estavam fazendo piada da situação, né? Eles riam, inclusive uma das meninas que aparece no vídeo, né? Quando comentaram, nossa, mas você maltratou a galinha. Ela fala, ai, que vontade de comer nuggets. Então fazendo piada, chacota das pessoas, como se fosse uma reclamação sem sentido, né? E aí chegou até essa digital influencer, foi quando tomou maior proporção e eu acredito que foi aí que mais pessoas da cidade de Marília tomaram conhecimento também. Entendi. E foi quando nos acionaram. E aí a gente fez uma publicação, né, no perfil da comissão, no nosso perfil da página, no Facebook e o nosso Instagram. E muitas pessoas começaram a marcar o delegado, né? Aí eu entrei em contato com ele porque ele postou nos stories que gostaria de ajudar, né, a gente a tomar uma providência. Então eu entrei em contato com ele me passou o WhatsApp dele e aí a equipe dele entrou em contato conosco, perguntou o que a gente já tinha, que nós já tínhamos identificado 4 pessoas, inclusive com os dados pessoais. E aí eles, pra gente até fazer uma maior pressão no Ministério Público para que isso seja, né, resolvido o mais rápido possível, a gente está fazendo junto uma representação que já está pronta e nós vamos assinar em conjunto e enviar para o Ministério Público. Doutora, exatamente sobre essas questões jurídicas que a gente vai entrar agora. O que pode acontecer com essas pessoas? Quais foram as providências que a doutora, junto com a Comissão de Defesa dos Animais da OAB e o delegado Bruno, chegaram a uma conclusão? Quais são as providências que vocês tomaram ou que estão tomando? Bom, esse caso configura claramente um crime, né? Ele está previsto na Lei de Crimes Ambientais, mas na verdade é um crime contra a dignidade animal. Então foi uma violação a direitos individuais, né, dos animais ali envolvidos.
E então eles vão responder criminalmente pelo crime praticado. Nós tínhamos duas alternativas. Uma delas seria fazer um registro de ocorrência, né, identificando ali as partes que foram individualizadas no BO, na delegacia, e a outra providência seria já pular essa etapa de registrar a ocorrência e já fazer uma representação ao Ministério Público para que o promotor de justiça possa ingressar com ação penal. As ações penais públicas, né, elas não são de competência privada, então eu, por exemplo, não poderia entrar com essa ação, nem o delegado Bruno, a menos que haja omissão do Ministério Público, mas como eles foram notificados agora, ainda tem um prazo grande para eles poderem atuar. Então, a gente vai fazer essa representação que já está pronta, entregar para o Ministério Público e solicitar, além da instauração da ação penal, para que os responsáveis sejam penalizados, né, para que seja entregue o animal, a galinha, porque nós ainda não conseguimos identificar o local onde foram feitas as gravações. A gente está muito preocupado com o estado de saúde desse animal, porque ele consumiu álcool, né? Ele foi chacoalhado, derrubado. Inclusive, ontem à noite a gente recebeu a informação de que essa galinha havia morrido no mesmo dia das gravações. Mas a gente não conseguiu confirmar essas informações. Então, juntamente com a equipe do delegado, a gente entendeu por bem, juntamente com o pedido de instauração da ação penal, solicitar a apresentação do animal em juízo para que a gente possa até levar até o veterinário e encaminhar para uma adoção responsável. Vocês, em algum momento, fizeram algum contato com os envolvidos nessa festa ou não? Não, nós não fizemos. Como eu sou advogada, né? O fato de eu entrar em contato com eles, partes assim, leigas em direito, talvez pudesse configurar algum tipo de coação. Então, se por acaso algum deles constituir advogado e quiser entrar em contato comigo para esclarecer alguma coisa, até se quiser auxiliar nessa questão de encontrar o animal, a gente está disponível. Doutora, a senhora falou assim, essa questão de entrar em contato. A senhora que está acostumada com essa causa animal e com esses casos de maus tratos, eu não sei quantos nós temos, se isso é muito comum, se isso é frequente aqui na cidade de Marília, infelizmente, pela reação da doutora, mas o que é que essas pessoas que praticam esses maus tratos animais costumam alegar na defesa, quando já sofrem uma ação jurídica? Olha, eu já vi de tudo. Quando assim é uma situação muito grave, né? Esses tempos nós tivemos aí acompanhando um caso que também já está no Ministério Público. Acho que até vocês ficaram sabendo, repercutiu bastante também, de uma senhora que era meio que acumuladora de animais. Foram resgatados mais de 30 animais da casa e eles estavam há 14 dias quase sem comer, definhando mesmo. E ela alegou o quê? Depressão, problemas mentais, né? Mas não fazia nenhum tipo de tratamento psicológico, não tinha uso de remédio controlado. Então, assim, só alega aquilo. Infelizmente, né, o crime contra a dignidade animal, que é considerado crime ambiental, ainda é considerado, né, muitas vezes um crime de menor potencial ofensivo, se tiver as condições para tanto, porque a pena é muito baixa, né, de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Então, na grande maioria das vezes, essa penalidade ela é transformada numa prestação de serviço à comunidade, pagamento de 2 salários mínimos ou algumas cestas básicas, que dá essa sensação de impunidade, né? Como se, eu faço, tanto faz, depois eu pago uma cesta básica. E aí vem ainda agregado a isso essas desculpas que a gente diz assim que são totalmente especistas e antropocêntricas, quer dizer, eu tenho um problema e isso me autoriza a machucar o animal, né, a judiar o animal, e muitas vezes isso cola no Ministério Público, infelizmente. Em que circunstâncias a pessoa vai para a cadeia nesses casos? É difícil? Muito difícil. Tem um caso que é assim emblemático no Brasil, né, que é o caso da Dalva, não sei se você se recorda, saiu assim em todos os jornais. Ela era uma serial killer de animais, ela matou mais de 100 animais e assim, os que conseguiram, né, ser comprovados, que foram mais de 30 e poucos, que encontraram inclusive o cadáver dos animais no lixo. Essa pena de 3 meses a 1 ano, ela é aplicada por animal que foi maltratado. Sim. Então, no caso dela, essa pena foi multiplicada pela quantidade de animais que ela matou. Ela acabou pegando mais de 30 anos de prisão, se eu não me engano, né? A sentença muito bem elaborada. E aí, nesse caso, por exemplo, que a pena foi multiplicada, ela realmente recebeu a pena de detenção dentro, né, regime fechado.
Mas se é no caso de 1, 2 animais, muitos promotores não entendem, né, não aplicam a gente fala de concurso material, eles não aplicam concurso material, eles não multiplicam a pena. Então acaba que a pessoa pega ali 3 meses a 1 ano e isso não vai dar o regime fechado, né, que a gente chama assim de cadeia. Vai realmente pegar outros tipos de penalidade mais simples, menos rigorosas, e que faz com que a pessoa realmente se sinta no direito de agir novamente dessa forma. Mas de qualquer maneira, mesmo tendo convertida essa penalidade em prestação de serviço, ela, na ficha dela, tem várias outras complicações também, não tem? Sim, ela vai ficar com antecedentes criminais, né? Então, por exemplo, se ela cometeu algum outro crime, ela não vai mais ser réu primário. E aí ela vai perder alguns benefícios, né, no momento da aplicação e até por exemplo, o promotor de justiça, antes de fazer a denúncia, né, do crime para o Poder Judiciário, ele vai verificar o histórico dessa pessoa. E aí, se ele verificar que já houve um crime, mesmo que seja um crime de menor potencial ofensivo, vai sim mudar o entendimento dele em relação a essa denúncia. Ele já vai pedir para o juiz que seja aplicada uma penalidade maior. Eu acredito que, por menor que seja a penalidade, ninguém aqui quer ter isso na sua ficha criminal, sabe, cometeu um crime. Esse tipo de situação, as pessoas precisam reavaliar, né? E ainda principalmente porque são jovens, né? A gente, pelas imagens que a gente viu aí, são pessoas bem jovens e que claramente a gente percebe que fizeram a ingestão de bebida alcoólica, e eles inclusive aparecem nos vídeos, né, fazendo uso de bebida alcoólica, o que deve ter provocado, mas não justifica de qualquer maneira, né? Agora, doutora, então, a partir de agora, qual é o trâmite que esse processo vai ter, e o que essas pessoas poderão ter de prejuízos em relação a esse caso, a esse crime que elas cometeram? Olha, eu acredito assim que o maior prejuízo realmente é o que eles já estão sofrendo, né? Inclusive a maioria deles já até apagou as redes sociais ou deixou privado, essa pressão popular em cima, né? Porque as pessoas realmente repudiando o ato. Então eu acredito que, assim, perderam oportunidades, né? Tanto de amizade quanto talvez profissionais. Eu acredito que essa é a maior penalidade, esse sentimento de estar sendo repreendido por uma coisa muito errada. Eu espero realmente que tenham se arrependido. Uma das meninas envolvidas, inclusive, publicou um texto informando, se retratando, informando que agiu errado, que ela gosta de animais e que ela está muito arrependida, mas precisa continuar, né, os trâmites legais, eles precisam pagar pelo crime que cometeram. E também vai ter essa questão, nós ainda não sabemos, né, não tem como a gente saber, como eu disse, essa ação penal é de competência do promotor de justiça, e a sentença será aplicada pelo juiz, então a gente não sabe se eles serão condenados ou não. Mas todas as pessoas que aparecem, que foram identificadas no vídeo, elas responderão pelo crime de maus tratos, ou apenas as pessoas que aparecem com os animais na rua? Não, a gente identificou 4 que aparecem nas situações ou rindo da situação, ou fazendo, ou filmando, né? Então essas 4 realmente estão envolvidas na situação de maus tratos. Elas não só estavam na festa e foram negligentes, porque quem estava na festa viu a situação de maus tratos e não tomou uma atitude, foi negligente, foi omisso e, portanto, compactuou com aquela situação, para que ela continuasse acontecendo. Quando a gente se depara com uma situação de maus tratos, né, a gente precisa atuar para que aquela situação seja interrompida. Senão a gente vai estar, né, praticando aí, não é crime de omissão de socorro em relação aos animais, mas é como se fosse, vai estar vendo e deixando aquilo acontecer. Mas essas 4 vão ser, sim, serão representadas, né, no Ministério Público, e aí eles terão um prazo aí para avaliar se já vão entrar diretamente com a ação penal, se vai ser instaurado um inquérito penal para estar analisando todos os fatos, todos os envolvidos, e aí vai iniciar a ação penal, que, como eu falei, a gente não tem como saber qual será a sentença do juiz. Essas 4 pessoas são 3 homens, uma mulher, 2 mulheres? São 2 meninos e 2 meninas. 2 homens, 2 mulheres. Meninos e meninas que são muito jovens, assim, mas já são maiores de idade, então podem sim responder criminalmente. Aproveitando o gancho aí, que a doutora disse que aqui é muito comum, é muito grande o número de crimes de maus tratos a animais aqui na cidade. Como é que já tem um parecer, tem um número, uma estatística que dê pra gente ter uma ideia, mais ou menos? É que assim, chega a ser porque muita absurdo. gente não denuncia, acaba nem...
Não, exatamente. O que a gente tem conhecimento, faz parte de alguns grupos de proteção animal, muitos protetores, ONGs, até pessoas da população me procuram para reportar algum caso, para perguntar como faz a denúncia. Até depois, se você quiser, eu posso explicar aqui como faz a denúncia. Mas assim, o que chega até mim, que não deve ser nem, sei lá, metade, né? Nem um terço dos casos que realmente existem, o que chega até mim é uma quantidade absurda. Assim, é absurdo. Todos os dias, são mais de 10 casos todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, mais de 10, é certeza. E às vezes assim, achamos uma casa aqui com 30 gatos abandonados, outra casa aqui com 50, passando fome, tem 5 mortos, 2 morrendo, é assim, uma situação porque o maus absurda. tratos, ele não é apenas a você judiar do animal, né? Às vezes você está judiando de uma outra maneira, você não está alimentando da maneira correta, não está mantendo ele preso. Isso também é judiar, cai nos maus tratos, né, doutora? A senhora tocou num assunto legal sobre a denúncia. Como é que as pessoas fazem para denunciar os crimes de maus tratos na Comissão de Defesa da OAB? Só para esclarecer, então, para que todos fiquem atentos ao que pode ser a situação de maus tratos, né? A situação de maus tratos não é só, inclusive, o sofrimento físico do animal, pode ser também o sofrimento psicológico do animal, né? Então, por exemplo, um cachorro que fica preso num espaço de 1 metro quadrado, né, com comida, água e abrigo. Ele não está sofrendo fisicamente, só que ele está sofrendo psicologicamente, né? Ele está estressado, ele está nervoso, ele está triste, ele está infeliz naquele local. Isso também é considerado maus tratos. Então, qualquer tipo de ação ou omissão que gere sofrimento físico ou psicológico aos animais é considerado maus tratos. E independente do animal. Pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser uma pomba, pode ser uma galinha, pode ser um cavalo. Então, todos os animais sofrem da mesma forma e esse crime, ele é aplicado a todos. Então, independente da espécie, vocês podem denunciar. Como é realizada a denúncia, né, de maus tratos? O nosso trabalho como comissão da OAB, a gente não é só um intermediador entre a população e a delegacia de polícia, pelo contrário, a gente tenta ensinar as pessoas a elas mesmas fazerem a denúncia. Primeiro porque seria totalmente inviável, né? Imagina, eu ia ficar o dia inteiro só fazendo denúncia e não ia dar conta. E também para que as pessoas tenham autonomia para também atuar na defesa dos animais, independentemente de nós. A gente está aqui para ajudar, obviamente, mas para que cada um possa fazer a sua parte, e acho que isso tem muito mais abrangência do que a gente centralizar essa ação só em nós. Então, como é que funciona? Existem 2 possibilidades de identificar um crime de maus tratos. Pode ser um crime assim mais com ações, né, mais brandas, que não sejam tão explícitas, como por exemplo nesse caso do cachorro preso, um animal que não recebe a quantidade suficiente de comida diária, um animal que está doente, não recebe tratamento veterinário. Então aquele seu vizinho que tem o cachorro que está cheio de carrapato, ele não trata. Isso é maus tratos, né? Os animais, eles têm direito à assistência veterinária. Independentemente, não tenho condição financeira, faz uma vaquinha, vende alguma coisa, e se não tem nenhuma condição financeira de poder levar um animal no veterinário, não adote um animal, né? Então, essa é uma situação em que é aquela situação frequente que você vê no dia a dia, que o animal está muito debilitado, mas ele não corre risco de vida, né? Dá tempo da gente salvar. Nesse caso, o que é recomendado? Primeiramente, produzir provas. Então, tirar foto, vídeo, tentar conversar com os vizinhos para saber a situação, testemunhas, né? E aí, ir até a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, que fica lá no Bosque Municipal. Eu sempre recomendo fazer o registro da ocorrência presencialmente, não por telefone. Por quê? Registrem a ocorrência lá e no mesmo momento já peguem o número da ocorrência. Com o número da ocorrência, vocês podem estar ligando lá na delegacia para verificar se aquela situação já foi analisada pelos policiais. Então peguem o número e fiquem ligando, pressionem mesmo, gente. E aí quando a situação for analisada, vocês como denunciantes podem solicitar que seja enviado o parecer da polícia. Então a polícia tem que enviar o relatório de tudo que ocorreu naquela situação de verificação. Tem que ter foto do animal, foto de onde vive o animal, e aí lá vai estar escrito se caracterizou ou se não caracterizou maus tratos. Mas sempre tendo tudo documentado, é muito mais fácil da gente atuar, por exemplo, no caso de uma omissão policial. Então, registrem lá na delegacia e sempre tenham fotos, vídeos e tudo mais.
Agora, e se for o caso de um flagrante, né? E se você tá vendo uma pessoa espancando um animal na rua? E se você passou na frente de uma casa e tem um animal caído ali, que deve estar sem comer há dias, e você sabe que se você for embora, esse animal vai morrer? Vamos supor, nesse caso aí da chácara aí mesmo, um dos frequentadores ali da festa resolvesse denunciar, o que ele tinha que fazer? Aí ele liga no 190, emergência policial, né? E fala, olha, eu tô diante de um crime de flagrante e o animal aqui tá correndo risco de vida, né? Se a polícia não comparecer imediatamente, esse animal vai morrer. O que é o problema, né? A polícia aqui de Marília ambiental deveria, em todas essas verificações de maus tratos, estar acompanhada de um médico veterinário competente, porque precisa de um especialista para poder determinar, né, se aquilo é maus tratos ou não. Inclusive quando é psicológico, que os policiais não têm esse conhecimento e são incapazes de determinar se aquele animal está em sofrimento. E eles não têm esse veterinário, né? O que acontece? Muitas vezes você está diante de uma situação de flagrante, já aconteceu muito, inclusive aconteceu uma na segunda-feira, né? A cachorra não conseguia nem se levantar mais, ela estava abandonada há dias. E foi acionada a polícia ambiental, chegaram lá sem o médico veterinário e falaram, olha, não sei se é maus tratos, acho que não, a gente não pode entrar na residência para retirar o animal, acho que não é maus tratos. E foram embora, né? O que eu fiz? Eu orientei o protetor responsável que estava no local a entrar na residência, né? Eles tiraram o cadeado, entraram na residência, agindo em legítima defesa de terceiro, pegaram esse animal, e essa é a orientação para todas as vezes que alguém precisar agir sem o auxílio policial, não é o recomendável, mas nesses casos que é urgente, pega o animal, vai até a delegacia, registra o boletim de ocorrência e apresenta a situação do animal. Em paralelo a isso, solicitaram um laudo veterinário de um veterinário particular, né, que atestou a situação de maus tratos. Assim, o direito deles ficou resguardado, eles não podem ser processados por invasão de domicílio. E também conseguiram salvar o animal, que graças a Deus já está internado recebendo os tratamentos necessários. Então, em caso de flagrante, 190. Eu fico à disposição para auxiliar vocês quando acontecer esse tipo de coisa. Ah, eu acionei 190, não vieram com um veterinário, né? Ou chegaram aqui e falaram que não é maus tratos, mas eu tô vendo o animal morrendo. Entrem em contato com a gente, podem mandar mensagem no Instagram da comissão ou podem solicitar... Qual que é o Instagram da comissão aí, doutora? direitoanimal.oabmarília. @direitoanimal.oabmarília. Isso. E aí eu posso ajudar vocês, né? Porque assim, é um trâmite complicado, o que tá na lei nem sempre se aplica de forma prática, mas aí vocês vão mandando mensagem, liga, pergunta o que eu posso fazer, se for necessário eu auxilio vocês na delegacia ou com os policiais. A única coisa é assim, às vezes as pessoas ligam e falam, ai, faz essa denúncia. E a gente não quer isso exatamente porque a gente quer que as pessoas se sintam autônomas para poder fazer isso e agir em defesa dos animais juntamente conosco. Não centralizar isso só em nós. A gente não quer ser os únicos, os especiais que sabemos fazer. Todos precisam e devem fazer, até porque os animais não têm essa capacidade de denunciar. Então é nossa obrigação moral e jurídica denunciar por eles. Tá certo. Doutora, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Eu acho que a gente vai continuar acompanhando, é claro, esse caso que, como a doutora explicou no começo, a gente talvez até não crie uma certa empatia no primeiro momento, porque fala, uma galinha, vai morrer, vai matar para comer depois, não sei o quê. Mas a gente precisa entender que isso é um crime e o que essas pessoas fizeram, elas vão ter que pagar e responder por isso de alguma maneira. Por isso que a Comissão de Defesa dos Animais existe e é por isso que nós trouxemos a doutora Giovana Pocher aqui para nos dar todas as explicações e eu acredito que agora o pessoal aí, pelo menos do Instagram e do JM, já sabe como fazer uma análise se o animal está sofrendo, se ele está sofrendo maus tratos ou não, e aí pelo menos que superficialmente, e aí poder fazer também a sua denúncia. Mais alguma coisa, doutora, que faltou para a gente acrescentar aí? Olha, só uma retificação.
A gente é a Comissão de Direito Animal, né? A gente isso. era realmente de defesa, mas nós alteramos para direito animal, exatamente porque a gente quer fazer com que tanto os funcionários do Poder Judiciário, promotores de justiça e a população entendam que o nosso dever com os animais ele não é um dever indireto, né? A gente não tem que proteger os animais como uma forma de proteger o meio ambiente ou a moralidade humana. Nós temos que proteger os animais, proteger os direitos dos animais, porque eles têm direitos naturais, intrínsecos, assim como nós. Eles têm direito à vida, eles têm direito à integridade física, à liberdade. Então, por isso que a comissão chama de direito animal, porque a nossa intenção é assegurar os direitos individuais de cada animal, independentemente da espécie, independentemente do tipo de relação que nós temos com eles e da nossa empatia. A gente não está falando aqui de compaixão, de eu gosto desse, eu gosto daquele, é fofinho. A gente está aqui falando de direito, né, de medidas judiciais que devem sim ser tomadas para assegurar o direito de todos os animais, assim como os direitos humanos devem ser assegurados. Perfeito. Só repetindo então o Instagram aí da OAB, da comissão? Direitoanimal, @OAB Marília. @direitoanimal.OAB Marília. Perfeito. Ó, segue aí já começa a seguir aí o pessoal da comissão do Direito Animal da OAB de Marília, e a gente agradece mais uma vez a presidente que está aqui com a gente, a doutora Giovana Pope, tá bom? A gente volta, a gente vai conseguir acompanhando esse caso, inclusive a matéria, tem uma matéria no jornal impresso do Jornal da Manhã, amanhã também, que a Belzinha também é protetora, é defensora dos animais aqui no jornal, que dá na nossa ala defensora dos animais aqui do Jornal da Manhã. Bom dia, obrigado a todos, até lá.